Olá, tudo bem? Tudo certo? Tô aqui por aí. A Bíblia, por acaso, ela copiou o dilúvio de outra história, de outra cultura? Temos a prova linguística disso. Uma tábua cuneiforme com um retrato mesopotâmico do dilúvio de 1600 anos mais antigos que o do Gênesis, quando Noé saiu da arca e oferece um sacrifício. O Gênesis diz que o Senhor cheirou o aroma agradável, Nishwash em hebraico, 1000 anos antes, numa tábua de argila babilônica, quando Utnapishtim saiu do barco e oferece um sacrifício, os deuses cheiraram o Nihu, o aroma agradável em acádio. Nihu e Nishwa são cognatos e diretos. O hebraico tomou o termo do arcaico. Isto não é empréstimo linguístico, a impressão digital da transmissão textual. Um dos mitos mais antigos do mundo, a história do dilúvio, não começa na Bíblia. Começa na Mesopotâmia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, quando, cheias de violência do Tigre e Eufrade, destruíram cidades inteiras. Esses traumas nasceram as primeiras narrativas do dilúvio. Iridu, Gênesis, em mais ou menos 1.600 anos antes, o fragmento sumeriano mais antigo egípcio de Astrahasis, 1800 anos antes de Cristo, o primeiro relato completo épico de Gilgamesh, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. A versão canônica, a tábua 11 ou 11ª, mostra a reconstrução de um barco cúbico de Utnapishtim, o modelo original que o Gênesis transformou em arca. Nesses mitos, os deuses destroem a humanidade pelo barulho, não pelo pecado. O herói é avisado num sonho. O barco é um cubo perfeito de 120 cúbicos de lado. O dilúvio dura 7 dias. Os deuses juntaram-se ao sacrifício como moscas. Este é o molde original. A janela do empréstimo em 1586 a.C., Nabucodonosor II destrói Jerusalém e deporta a elite judaica para a Babilônia. Durante 50 anos, escribas e sacerdotes judeus viveram entre os templos zigurate, bibliotecas reais e arquivos cuneiformes, incluindo cópias da tábua 11ª de Gilgamesh. Foi uma inserção forçada numa cosmologia estrangeira e uma crise teológica profunda, que permitira a Yahvé a queda do templo. Seria Yahvé mais fraco do que os deuses da Babilônia? A resposta foi uma transformação teológica radical. Os escribas sacerdotes pegaram um mito mesopotâmico e reescreveram-no em chave monoteísta. Os muitos deuses tornaram-se um só, o barulho humano tornou-se corrupção moral, o sonho se torna palavra divina direta, o cubo torna-se navio 300 por 50 por 30 metros cúbicos. O arrependimento dos deuses torna-se pacto e arco-íris. A teologia mudou, a estrutura permaneceu, os ossos de Gilgamesh continuam visíveis sobre a pele do Gênesis. A herança não para, o Gênesis não foi o fim da história, foi o meio. A imagem abraâmica do dilúvio, judaísmo e cristianismo e islã, a partir da matriz mesopotâmica. O cristianismo herdou o Gênesis na íntegra. A arca tornou-se símbolo tipológico da salvação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 20 a 21. Jesus referiu o dilúvio como um evento histórico. Mateus 24, 37 a 39. Até hoje não temos nenhuma prova de que esse dilúvio aconteceu e, pelo que nós podemos perceber, foi cópia de outras culturas, de outras crenças. E quando Jesus diz
que o evento dilúvio aconteceu foi histórico, Jesus está mentindo, ele errou, ele não é filho de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Como que Jesus vai dizer que esse fato do dilúvio aconteceu, se vem de outras culturas e até hoje não se encontra nenhuma prova de que ele realmente existiu? E seria basicamente impossível encher o mundo inteiro com tantas águas. De onde viriam essas tantas águas? Para onde foram essas tantas águas? E se aconteceu num lugar geográfico específico, cadê os outros povos do mundo? Então fica uma coisa meio difícil de entender. O Islã, ele reescreveu de novo. Não é apenas um sobrevivente, é um Rasul, um mensageiro profético. A catástrofe não é punição pelo barulho nem pela corrupção moral, mas pela recusa da revelação divina. As águas surgem no Tamur, o forno que irrompe, o eco das águas subterrâneas mesopotâmicas. 3 religiões abraâmicas, um único mod mesopotâmico. O dilúvio bíblico não é geologia, é herança. Não existiu nenhum dilúvio global. Enquanto Gênesis descreveu o mundo se afogando, os egípcios da quinta dinastia construíam pirâmides e os sumérios cobravam impostos. Impossível. O que existiu foi a memória de uma civilização fluvial que vivia à mercê do tigre de Eufrates e que transformou o trauma em mito, o mito em teologia e a teologia em escritura para a metade do mundo. Sempre que alguém afirma que o dilúvio bíblico prova uma catástrofe global, você deve se lembrar. A tábua 11ª está no Museu Britânico, mais antiga, mais detalhada, 1600 anos antes do Gênesis. As águas baixaram, a história nunca baixou. O Gênesis, o dilúvio é mito. Um grande abraço. Tchau.